Então, bom dia, alunos. Dando início à aula de Química, aula de número 14, onde o nosso assunto hoje são os hidretos. Então, os hidretos e outras, substâncias que são moleculares. Então, o que são os hidretos? São os compostos inorgânicos binários, quer dizer, são formados por dois elementos químicos, que apresentam na constituição o elemento hidrogênio, acompanhado de outro elemento químico qualquer. O detalhe mais importante é que o hidrogênio quase sempre possui NOx igual a -1, quando ele está na forma de hidreto, o que o torna, em alguns hidretos, o elemento mais eletronegativo. Se ele tem carga -1, é porque ele está atraindo um elétron. Normalmente é o contrário, Nos ácidos, ele fica positivo. A água, por exemplo, H2O e amônia, NH3, são exemplos que fogem a essa regra. Então, quando algumas substâncias inorgânicas não estão no meio aquoso, ou seja, na água, elas apresentam algumas características diferenciadas, que não as colocam em nenhuma dessas funções, ou seja, ácido, base ou sais. Por exemplo, o gás sulfeto de hidrogênio, H2S, em meio aquoso, ele libera os cátions positivos, aqui está positivo, formando ácido sulfídrico. Mas quando ele está no estado original gasoso e ainda é um composto molecular sem íons, quer dizer, ele não se dissociou, ele não se encaixa nos grupos vistos, pois suas propriedades ficam diferentes do ácido que ele forma. A nomenclatura dos hidretos. É bem tranquilo, é hidreto e o nome do elemento que acompanha o hidrogênio. Então, aqui temos alguns exemplos. Por exemplo, hidreto de sódio. Nos hidretos, o hidrogênio fica do lado direito, tá? Porque ele vai assumir carga negativa. Então, hidreto de sódio, hidreto de potássio, hidreto de cálcio. E continua aquela regrinha, O cálcio está na família 2A, então são necessários 2 hidrogênios para completar as ligações. As classes dos hidretos, então eles estão divididos em hidretos iônicos ou salinos, os covalentes ou moleculares e os metálicos ou intersticiais. Então, os hidretos iônicos, eles apresentam um elemento metálico acompanhando o hidrogênio. Os elementos metálicos mais comuns são os metais alcalinos, da família 1A, os alcalinos terrosos, da família 2A, mas não entra o berílio e o magnésio, que são os dois primeiros elementos da família 2A. Mas aí entra o galho, o índio, o tálio e os lantanídeos. Os lantanídeos são esses elementos que estão aqui, Na verdade, eles são os últimos aqui de baixo. Só que eles estão todos inseridos aqui, nesse grupo aqui. Então, eles são colocados fora da tabela, justamente para a tabela periódica não ficar muito longa. Por exemplo, hidreto de sódio, hidreto de potássio, hidreto de cálcio. As características desses hidretos. Em temperatura ambiente, eles são sólidos, o ponto de fusão é bastante alto, conduzem corrente elétrica quando no estado líquido. A maioria sofre decomposição antes de atingir o seu ponto de fusão, ou seja, antes de passar para o líquido, São muito reativos com água. Então, temos um exemplo aqui embaixo. Sódio com água. Vai se transformar no hidróxido, Hidróxido de sódio mais meia molécula de H2. Os moleculares, também chamados de covalentes, são hidretos formados pela combinação do hidrogênio com elementos dos grupos 13 a 17, As famílias do boro, do nitrogênio,
os calcogênios e os halogênios. Talvez vocês não lembrem, mas os calcogênios são aqui da família 16 e os halogênios da família 17. Tem sempre alguns que recebem nomes especiais, né? Opa! Então, são elementos com baixa eletropositividade, como o berílio e o alumínio, mesmo sendo metais, formam hidretos moleculares. Então, aqui tem mais alguns exemplos: o hidreto de alumínio, o hidreto de silício, hidreto de oxigênio. Ah, isso aqui é a água, né? A água é um hidreto. Então, esse é o nome mais oficial, né? As características, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Isso na temperatura ambiente, né? Eles não conduzem a corrente elétrica, apresentam ponto de fusão e ebulição baixos. São voláteis em temperatura ambiente, quer dizer que eles passam do líquido para o gasoso com facilidade, justamente por possuírem ligações químicas fracas. Então, ocorre o rompimento e eles se tornam gasosos. Os hidretos metálicos ou intersticiais são hidretos que possuem um metal de transição. Os elementos de transição são os do subnível D, como mais energéticos, são da família B. Então, esses aqui são os elementos de transição. Esses que eu estou mostrando aqui no mouse são de transição externa, e a série dos actinídeos e dos lantanídeos são de transição interna. Então, são chamados de intersticiais, porque muitas vezes o átomo de hidrogênio ocupa interstícios da estrutura sólida do metal, como na representação a seguir. Então, aqui a gente vê o hidrogênio ligado a 4 átomos de tálio. Ele ocupa uma posição intersticial. Entre as principais utilizações dos hidretos, que são sólidos e bons condutores de eletricidade, temos armazenamento e transporte de hidrogênio no estado sólido. Os hidretos de alumínio e de lítio são agentes redutores em sínteses orgânicas, quando a gente adiciona hidrogênio em compostos orgânicos, por exemplo, para fazer a margarina, adiciona-se hidrogênio. Então pega óleo vegetal, adiciona hidrogênio e ela se transforma em margarina. Os hidretos de platina são utilizados em reações orgânicas de halogenação, quer dizer, a adição de átomos de cloro, do flúor, do bromo ou de iodo, quer dizer, dos halogênios, né? Em olefinas, como os alcenos, hidrocarbonetos com dupla ligação. Isso aqui é a parte da química orgânica, talvez vocês não entendam ainda. São utilizados na fabricação de baterias recarregáveis, refrigeradores, fabricação de sensores de temperatura. Então, eles têm muitas utilidades. E agora, vou mostrar para vocês alguns elementos, assim, algumas moléculas que são importantes, né? Como o dihidrogênio. São dois, né? 2 hidrogênios. O H2, que é o hidrogênio que é encontrado na atmosfera. E aqui eu queria mostrar para vocês que o hidrogênio, ele só é formado por um próton, tá, no núcleo, e um elétron. Então, quando eles se unem, ele vai ficar H2, vai ficar com duas cargas positivas e 2 elétrons. Quando ele perde, por exemplo, quando o hidrogênio perde um elétron, né, ele vai ficar com carga positiva, que é o caso, então, dos ácidos, né? Ele fica positivo porque ele doa esse elétron. Então, o hidrogênio molecular, que é o H2, o gás hidrogênio é o gás mais leve que se conhece. É incolor, inflamável, inodoro, quer dizer, não tem cheiro, insípido, quer dizer, não tem sabor, e insolúvel em água.
sua densidade é 14 vezes menor que a do ar. Ao resfriá-lo com o ar liquefeito e comprimi-lo fortemente, obtém-se o hidrogênio líquido, que entra em ebulição a menos 258,8 graus Celsius. A pressão atmosférica, que é de 1 atm, né? O hidrogênio atômico, agora só analisando só o hidrogênio sem ser molecular, né? Quando a gente fala hidrogênio molecular, é o H2. Hidrogênio atômico é só o H. Não se encontra livre na natureza. Ele não vive sozinho, ele sempre vive junto com alguém, com outro hidrogênio, né? Mas sim combinado em grande número de compostos. Claro, outros, né? Os hidretos, enfim, os hidretos. Ou H2. É um elemento de grande instabilidade, consequentemente muito reativo, que tende a ajustar seu estado eletrônico de diversas formas. Quando perde um elétron, constitui um cátion, H+, que é, na realidade, só um próton, aquilo que eu mostrei antes para vocês na figura. Em outros casos, se produz por meio de ganho de um elétron para formar o ânion hídrico, presente apenas em combinações com metais alcalinos e alcalinos terrosos. O dioxigênio, O2, trata-se do elemento mais abundante na superfície da Terra. Todos sabemos da importância vital desse elemento, já que ele forma o gás oxigênio, que é o gás presente no ar atmosférico, que é fundamental para a sobrevivência de diversos seres, inclusive a gente, né? Para a respiração celular, a gente precisa do oxigênio. O oxigênio é composto por átomos que apresentam um número atômico igual a 8, massa atômica igual a 16, sendo assim, seus átomos apresentam 8 prótons no interior do núcleo, 8 elétrons nos orbitais, ou seja, na eletrosfera. E aí, para a gente saber da massa atômica, é só somar, né, os prótons e os nêutrons, na verdade, que eles não colocaram, mas uma média de 8 nêutrons do núcleo do átomo. O oxigênio também tem os isótopos, né? Então, esse número de nêutrons pode variar. O dinitrogênio, ou seja, N2, que é o gás que tem maior quantidade na atmosfera. Então, de todos os gases que se encontram na atmosfera, 78% são formados pelo N2. O nitrogênio é o elemento mais frequentemente encontrado em sua forma pura na Terra. A razão para a abundância do nitrogênio elementar é a incrível estabilidade e inércia de nitrogênio, a molécula que compreende 2 átomos de nitrogênio e a forma na qual a maioria do nitrogênio existe. Somente em ambientes muito agressivos, como na ionosfera, o dinitrogênio pode ser reunido em cadeias mais longas de nitrogênio, formando íons N4, ou seja, 4 nitrogênios unidos, mas ainda assim com vida útil muito curta. Essas ligações se rompem rapidamente e ele volta para a forma N2. Apesar da inércia do dinitrogênio, a natureza é capaz de usá-la como matéria-prima importante para todos os tipos de organismos vivos. Nos sistemas biológicos, a forte ligação nitrogênio-nitrogênio na molécula N2 pode ser clivada para produzir amônia, o nitrogênio aqui, né? NH3, que então se torna a fonte de nitrogênio para toda a cadeia alimentar na Terra. A gente precisa de nitrogênio, né, para produzir as nossas proteínas, que têm átomos de nitrogênio. Mas a gente não absorve esse nitrogênio que está no ar. A gente tem que obter pela alimentação. Continuando aqui, a indústria imita esse mecanismo há mais de um século, usando o famoso processo Haber-Bosch para quebrar o nitrogênio e produzir amônia,
que é então utilizada para fabricar fertilizantes, pigmentos, combustíveis, fármacos e uma lista enorme de outros produtos. O dicloro, o cloro 2, né? 2 átomos de cloro unidos. O cloro é o elemento químico de símbolo Cl e número atômico 17. Quer dizer que ele tem 17 prótons e 17 elétrons, com massa atômica 35,5 unidades. Esse elemento está situado na série química dos halogênios, grupo 17. O cloro, em temperatura ambiente, se encontra em sua forma bioatômica, ou seja, 2 átomos de cloro unidos. É um gás extremamente tóxico e de odor irritante. Possui coloração esverdeada. Aliás, a denominação cloro vem do grego chloros, que quer dizer esverdeado. Você sabe como o cloro mata as bactérias, ou melhor, como ele atua como desinfetante da água? Primeiramente, o cloro reage com o hidrogênio presente na água. E nesse momento ocorre uma liberação de oxigênio. E essa reação acaba por matar as bactérias por oxidação. E esse processo é chamado de cloração da água. E nesse caso, o cloro é usado na forma de ácido hipocloroso, HClO, o qual é obtido quando se dissolve cloro na água. Usado nas piscinas bastante, né? A amônia, então, NH3, um átomo de nitrogênio no centro, unido a 3 átomos de hidrogênio. Também é um composto inorgânico, incolor, de nitrogênio e hidrogênio com fórmula NH3, geralmente em forma gasosa, com um odor pungente característico. A amônia é irritante para a pele, olhos, nariz, garganta e pulmões. É essencial para muitos processos biológicos e tem várias aplicações industriais. A quantidade de amônia produzida por humanos a cada ano é quase igual à produzida por natureza a cada ano, pela natureza, né, a cada ano. A amônia é produzida naturalmente no solo por bactérias, plantas e animais em decomposição e resíduos de animais. Essas bactérias são chamadas bactérias nitrificantes. Elas se associam a algumas raízes e passam, então, esse nitrogênio, transformam o nitrogênio, né, a amônia, em nitratos, depois em nitritos. A amônia é essencial para muitos processos biológicos. A maior parte da amônia produzida em fábricas químicas é utilizada para fazer fertilizantes. É o tal do NPK. A água, né, nossa molécula de água. A água é a molécula mais abundante na superfície da Terra, cobrindo somente em sua forma líquida cerca de 71% desta, além de estar presente em abundância na atmosfera terrestre, como vapor, e nos polos como gelo. Está em equilíbrio dinâmico entre os estados líquido e gasoso, nas condições ambiente de temperatura e pressão, ou seja, entre 21 a 23 graus Celsius a 1 atm. A temperatura ambiente é um líquido fracamente azul, praticamente incolor, insípido, não tem sabor, né? E inodoro, não tem cheiro. As principais características da água. Ela pode existir na natureza nos 3 estados físicos, ou seja, no sólido, no líquido e no gasoso. A mudança de estado depende do seu aquecimento ou resfriamento. Ela é tida como um solvente universal, capaz de dissolver diferentes substâncias que vão desde os sais no mar até as proteínas no interior do corpo humano. Para nossas proteínas, né, quando a gente come carne de gado, por exemplo, algum tipo de carne, a gente está ingerindo proteína.
Só que essas proteínas não são necessárias para a gente precisa dos aminoácidos, então eles têm que ser quebrados e na presença de água. Tem que ter água, senão não corre essa digestão. Esse recurso natural é capaz de manter a temperatura estável, pois tem a capacidade de armazenar calor quando ocorrem mudanças de temperatura. A forma como as moléculas se arranjam na superfície de uma quantidade de água faz com que se forme uma película resistente, que é chamada de tensão superficial. Se a gente colocar, né, pegar, encher um copo d'água e colocar uma agulha na horizontal, bem na superfície, a agulha ela não vai afundar. Claro, se vocês colocarem com a ponta, ela vai afundar, né? Mas isso demonstra que a água ela tem uma tensão superficial muito resistente. As ligações, essas ligações entre o hidrogênio e o oxigênio são ligações bastante fortes. A água potável, que é própria para o consumo, apresenta-se inodora, insípida, incolor e livre de micro-organismos prejudiciais à saúde. O ácido clorídrico, que vocês já conhecem, né, HCl, é formado pelo gás cloreto de hidrogênio, dissolvido em água, numa proporção de cerca de 37% do gás. É um ácido inorgânico forte, líquido, levemente amarelado, em que seus cátions H+, são facilmente ionizáveis na solução. Seu frasco deve ser mantido bem fechado, pois na forma pura, essa solução libera vapores de HCl, sendo sufocante e muito tóxico. O ponto de ebulição desse ácido é de menos 85 graus Celsius, sendo considerado volátil, o que significa que ele passa facilmente para o estado de vapor em condições ambientes. Além disso, se não permanecer fechado, a sua concentração pode variar, visto que ele é altamente higroscópico, ou seja, absorve com facilidade a água da atmosfera. E para finalizar, ele pode ser encontrado também em nosso próprio organismo, estando presente no suco gástrico do estômago, cuja ação é ajudar na digestão dos alimentos e também, esqueci de colocar aqui, se a gente por, né, eventualmente, através da comida, engolir um micro-organismo, ele também pode eliminar esse micro-organismo. Então, encerrando a aula de hoje. Muito obrigada, alunos.